Olá, eu sou a Suzana, representante do Fashion Revolution em Santos, e nós estamos na Semana Fashion Revolution 2026. E eu vou ter a oportunidade de conversar com a Caroline Gomes, que é daqui de Santos, mas sou da moda lá em Santa Catarina, e vai desfilar uma coleção super incrível de moda inclusiva em setembro, na Semana de Moda de Londres, e também com a Neide Schultz, que foi professora da Caroline na UDESC, e que criou um projeto incrível, que tem mais de 20 anos, que chama Ecomoda UDESC. Então, ela já está lá desde o início dos anos 2000, falando de um tema que é cada dia mais urgente e mais necessário. Sejam bem-vindos. Então, Caroline, vou começar com você. Conta para mim como surgiu a vontade de trabalhar com moda. Bom, antes de entrar na faculdade de moda, eu tinha um brechó online e eu não tinha a ciência que eu tenho hoje em dia sobre o que é a moda sustentável, né? Eu fazia porque eu gostava. E também por influência da minha mãe, ela também sempre gostou desse ramo. E aí, assim, eu comecei a criar um gosto pela moda, mesmo ainda não sabendo o quão amplo, né, é a moda. A moda, ela se encaixa em diversas áreas que eu não tinha ciência. Então, quando eu entrei na faculdade, que eu comecei, que de fato iniciou esse amor que eu tenho pela moda. Bacana. E o brechó é um caminho muito bacana para começar no universo da moda, porque, de uma certa forma, o brechó já trabalha a questão da durabilidade da peça, do não descartar imediatamente, né? Então, você já começou por um caminho muito legal. Sim. Parabéns. Obrigada. E eu não tinha essa ciência, né, de que tinha todo um ramo da moda que trabalhava isso. Eu fazia porque eu gostava. Aí, por coincidência, eu entrei no Ecomoda e consegui me aprofundar mais na área, né, com a professora Neide. Muito bacana. E o que eu acho legal é que você saiu de Santos, que é do lado de São Paulo, que tem um monte de faculdade de moda, e você foi estudar numa faculdade em Florianópolis, e lá você encontrou um programa de ecomoda tão bacana na faculdade. Sim. Né? Parece, nada é por acaso, né? Exatamente. Nada é por acaso. Neide, então conta mais sobre o Ecomoda UDESC. O Moda UDESC, ele é a minha história, praticamente, dentro da moda, né? Eu já estou no curso de moda da UDESC, está fazendo 27 anos. É muito tempo, né? E desde que eu iniciei no curso, ainda no século passado, né? A gente não ouvia falar sobre sustentabilidade na moda, era algo que eu não encontrava nada. E eu comecei a me interessar muito pelo ecodesign, então eu passei a participar de todos os eventos que tinha no Brasil de ecodesign, né? Então não era só de moda, raramente aparecia algum case de moda ou algum artigo, não tinha. Mas eu achava tudo muito interessante e tudo eu pensava para moda, né? Tudo que se falava em ecodesign eu tentava levar para moda. Então, com essa ideia é que nasceu esse trabalho, né, em ecomoda, que também foi todo um processo de como nominar isso, né, no início, como não se falava. Eu entendi que ecomoda, para aquele momento, era algo novo, né? Hoje já não é mais, né? Hoje eu já estou bem mais na linha da biomoda, né? Um novo caminho, que até a Caroline também trabalhou comigo na pesquisa, mas eu acho que as coisas vão mudando, né? Muito, e em 20, né? Mais de 2 décadas, as coisas foram melhorando, né? Hoje eu fico muito animada porque temos muitos estudantes que se interessam pela temática, nós temos muito, o próprio Fashion Revolution, né, é um movimento, né, e todas as ações que acontecem é muito importante, que trabalha sobre
o que é a moda, na verdade, que é muito além do vestuário, de produto, né? A moda, ela está muito ligada realmente ao nosso tempo, a tudo que está presente no nosso tempo, e a questão da sustentabilidade, assim, ela está muito presente nos últimos tempos, né, se fala nisso direto, então, assim, toda essa história de 20 anos, hoje eu me sinto muito feliz por ter seguido esse caminho, porque eu já via, naquela época, mais de 20 anos, que para mim seria um caminho natural da moda, né? Não trabalhar essas questões dos excessos, porque a moda é muito bonita, né? Nos vestir, a nossa segunda pele, mas tem todo esse outro lado que foi negligenciado, assim, não só na moda, como em outras áreas também. E é muito bom ver hoje, depois de tanto tempo, que tem muitas iniciativas. Eu não me sinto mais sozinha, como eu me sentia no início. Sim, que bacana. Hoje, ver os alunos também trabalhando com isso, é muito satisfatório isso, assim, para a gente, né? E também por eu ter continuado, né? Porque no início teve muitos nãos, muitas pessoas que não acreditavam, né, nisso, fazer um certo... Imagino que a pressão deve ter sido, mas para que vai falar disso? Ninguém fala disso. Exato, e até assim, isso é antimoda. Eu ouvi muito isso. Uau! Lá disse assim, tinham pessoas que brincavam assim, você quer as minhas roupas velhas que eu não quero mais? Né? Até um certo desdém, Sim, assim, Sim. mas ao mesmo tempo eu pensava assim, cara, eu sei o que eu estou pensando, eu sei o que eu estou vendo, esse é o caminho. E ao mesmo tempo isso veio na minha vida também junto com o vegetarianismo. Foi praticamente na mesma época, na virada do milênio, eu também me dei conta, assim, de que desde criança eu não... Mesmo eu tendo nascido no campo, onde era natural criar os animais para sim. consumir, era aquela fazenda feliz, o sítio feliz, como se fala hoje, né? É. Era um sítio autossuficiente, a gente plantava tudo que consumia, então eu tenho toda essa ligação também com a natureza, que eu acho que é muito forte desde a infância, e também me fez ter esse olhar. E eu dizia para minha mãe, o dia que eu tiver que matar um animal para comer, eu não vou comer animais, né? Então, assim, eu via as mortes, mas eu não conseguia participar, eu não conseguia achar Sim, isso normal, e eu sequer imaginava que existia vegetarianismo ou veganismo. Para mim, isso era uma coisa que eu fui conhecer muito tempo depois, mas eu já tinha aquilo, sabe? Então, a virada do milênio, para mim, foi essa mudança pessoal, né, entender, e aí também, depois eu acabei indo para o meu doutorado, trabalhando essa questão, né, da sustentabilidade, do biocentrismo e do veganismo, né? Ou seja, como essas coisas estão conectadas, né? sim. Tudo leva ao cuidado com a natureza, a ter uma empatia com o mundo, com tudo, né? Não ser egoísta de pensar só em si, sabe? Então, eu acho E que essa aí, nisso, a trajetória... moda também entra, né? Porque, assim, a partir do momento que a gente usa a energia para produzir, que o design não é lixo zero, então tem descarte que vai para o oceano, para aterro, tudo isso, né? A moda também conversa com tudo isso. E é muito bacana a sua fala, porque a gente tem exemplos, né? De estilistas que vão nessa linha da moda mais sustentável, que também dizem que muita coisa despertou ao se tornar vegetariano, vegano. Né? Então, caminha muito junto, e nem sempre as pessoas fazem essa associação. Né? Parece que Uhum. comida é uma coisa e a roupa é outra coisa e não se conversam. Porque assim, eu acho que uma das minhas primeiras leituras que eu lembro foi um livro do José Lutzenberg, né, que foi um ambientalista, tem uma grande história, né, no Brasil, no Rio Grande do Sul, e ele falava que primeiro a gente precisa
lidar com as questões humanas, para poder lidar com as problemáticas da natureza. Porque se as questões humanas estão melhor resolvidas, é mais fácil de lidar com a natureza. Mas se nós estamos cheios de problemas e questões, é muito difícil você olhar para a natureza, sabe? Então, eu sempre olhei o Ecomoda pensando nisso, assim, como o ser humano pode viver melhor, né, em todos os sentidos, e no momento que esse ser humano consegue viver melhor, ele também vai conseguir olhar melhor para a natureza e para tudo. Sim, é até pelo padrão de bom isso, né? Muito bom. Pode falar, Caroline, que eu te até pelo padrão de vida, né, que nos é imposto, né, de sempre consumir mais, status, né, construir status acima do que a gente consome. Então, querendo ou não, a gente já cresce tendo essa ideia de quanto mais a gente tem, mais a gente é. E até desfazer esse pensamento, essa ideia, é um trabalho bem árduo, né, mas que a gente vem construindo, principalmente agora nessa nova geração. E se Deus quiser, agora no futuro, novas marcas, né, que pensam acima dessa ideia, com novas propostas. Tanto que agora eu vi no Rio Fashion Week, a Missy, né, trouxe um couro de capim, que eu achei muito interessante, eu nunca tinha visto antes, e espero que haja, que criem estudos, né, acima disso, e que possa ser um material usado cada vez mais dentro da indústria. E que aí, com que a Neide estava falando do biomoda, né? Biomoda, exatamente. É bem o que a Caroline falou agora. A gente já está num tempo com tanta tecnologia, né, para fazer tanta coisa de materiais, então a gente precisa fazer materiais novos que eles não tenham impacto, né, na natureza, que eles sejam degradados de uma forma melhor, mas não só degradar, não pode ser tóxico, né, porque senão a gente está envenenando o nosso solo, a gente está envenenando nossa água, o nosso ar, né, então a biomoda hoje eu digo que é o caminho, né, onde todo o humano ele deveria se basear na natureza, porque tudo que a natureza produz, ela se integra de novo. Né? Então, como é que o ser humano não fez isso? Né? Com todo e a gente, né? A evolução humana foi observando a natureza, né? Se a gente chegou até aqui, os primórdios era através da observação da natureza. E essa pegada a gente não digeriu, não trouxe para cá. Uma vez eu fui num evento que era de plástico, uma coisa que super poluente, se aquilo, mas teve uma mesa redonda sobre a questão no design de desenvolver plásticos menos tóxicos, tudo. E teve um dos palestrantes, que eu não vou lembrar o nome, que já deve ter uns 4 anos isso, que ele falou uma frase que me marcou muito, que ele falou assim: lixo é um erro de design. Né? E ele deu o exemplo exatamente falando assim, na natureza, a banana, ela já vem com a embalagem dela. Sim. Né? A maçã, a mesma coisa. Enfim, todas as frutas, elas vêm com a sua própria embalagem, que é a casca, e que depois volta para a natureza e recomeça o ciclo. E isso fez eu pensar muito em relação à moda, né? Assim, por que a gente não consegue, na moda, pensar desse jeito? Não, na hora que eu for criar alguma coisa, eu já vou fazer, eu já vou imaginar esse modelo de roupa que eu quero, usando menos tecido, aproveitando o máximo do material, buscando alternativas de materiais biodegradáveis, com uma outra pegada, que não seja poluente, né? Então, assim, eu já trabalhava com jornalismo, já estudava jornalismo de moda mais sustentável, enfim, mas foi uma grande virada de página, porque aí eu consegui entender ainda melhor, porque até então eu consegui entender a questão da durabilidade da peça. Então, eu sempre fui, por exemplo, fui uma criança
que eu amava as roupas das minhas avós. Eu tenho 55 anos, então ainda mandei fazer roupa em costureira, né? E uma das minhas avós crochetava. Hoje eu me arrependo muito de não ter querido aprender crochê com ela. E a outra, ela costurava para ela, para as filhas, para as netas, fazia até chapéu. E ela era uma mulher super elegante, cuidava super bem das roupas dela. E eu amava. E aí, quando essa minha avó morreu, que foi em 2000, eu cheguei para minha mãe com uma listinha de roupas da minha avó, que era para minha mãe pegar para ela para me dar. Aí a minha mãe olhou para mim e falou assim: Suzana, não estou acreditando, estou indo me reunir com as minhas irmãs para dividir as coisas da sua avó e você me dá uma lista de peça de roupa da avó, né? Eu falei, mãe, aqui para mim, sabe o que é? Eu vou usar, porque eu amava as roupas dela e eu vou fazer questão de usar. E eu sei que se as tias pegarem, vão acabar não usando, vai passar para as filhas, e elas vão vender em brechó, e talvez seja brechó que nem dê valor, e são peças feitas à mão. Então, eu escolhi aquelas que eu sei que eu tenho a história, que foi a saia de crochê que ela fez para você, que não sei o quê, sabe? Peças assim que tinham histórias muito bonitas por trás. E eu uso essas peças de roupa até hoje. E cada vez que eu uso, as pessoas olham para mim. Ai, que linda! A minha avó que fez. Uau. Como assim? Né? Todo mundo, como assim, Suzana? Né? A minha avó que fez, é que eu cuido da roupa. Tá lá, guardadinho. E eu adoro que eu conto a história, né? Então, adoro a Semana Fashion Revolution, porque às vezes eu faço uns postzinhos contando, visto alguma peça de roupa e conto um pouquinho da história. Né? E só que, para mim, a pegada da moda sustentável ainda era muito isso, a questão de não descartar rapidamente, de aproveitar o máximo a roupa. E não tinha ainda me tocado dessa questão do biomaterial, né? Do design lixo zero, e que é possível, né? Sim. E a moda sustentável também é sobre afeto. Você cria um afeto com uma roupa e você continua usando ela por bastante tempo, e não aquela roupa que você compra na tendência, só porque está em alta, e depois você não cria afeto nenhum, porque não diz nada sobre você, e depois você descarta como se não fosse nada, né? Tipo, comprei, usei, para mim não faz sentido nenhum. Então, a moda sustentável também fala sobre o afeto, né? Que a relação que a gente cria com a roupa. Sim. E, Neide, uma coisa que eu reparei, e você como professora e envolvida com essa questão, pode me clarificar. Na semana de Fashion Revolution do ano passado, a gente fez com uma designer aqui de Santos que estudou, se pós-graduou em design lixo zero para moda. E aí a gente fez um workshop numa faculdade de moda aqui da cidade, lixo zero, e bombou, assim, os estudantes super... E aí, conversando com a própria professora na faculdade, ela falou, Suzana, a gente segue aquele, né, eu esqueci o nome que vocês têm que seguir do ensino, né? A gente segue aquilo, e a moda sustentável não está contemplada muito. Então, acaba passando batido até para a gente, porque a gente tem tantos outros conteúdos para passar que a gente não se aprofunda, né? Será que já não está um pouco tarde para a gente conseguir mudar isso? Na verdade, as mudanças, elas acontecem com a gente, né? Quando no curso também não tinha nada de disciplina no curso da UDESC, mas eu entendendo, né, pesquisando desde os anos 2000, participando de muitos eventos, escrevendo artigo, fazendo doutorado, então eu consegui, né, quando teve uma mudança no currículo, eu consegui defender que houvesse disciplina no curso. Inicialmente foi uma disciplina que acho que começou em 2016 ou 2017, faz 10 anos, praticamente já tem a disciplina. Ela tinha 2 créditos, mas agora, na reforma curricular, que acho que já faz uns 2, 3 anos, essa disciplina tem 4 créditos. E, além disso, vários professores já trabalham
a questão da sustentabilidade de forma transversal, assim, não precisa necessariamente estar na ementa de uma disciplina. E, na verdade, as ementas das disciplinas, elas são uma base. Eu falo isso porque, durante muitos anos, quando não tinha disciplina de sustentabilidade no curso, eu ministrava design de superfície. Dentro do design de superfície, eu trabalhava com técnicas de reaproveitamento de materiais. Os alunos, eu não trabalhava com eles com materiais novos, tecidos novos. Toda vez era um desafio diferente. Eles buscavam materiais que era resíduo de algum lugar, e a partir desses resíduos é que se criavam novas superfícies têxteis com valor, né, estético, durabilidade, aplicabilidade, né? E aí, no final, eles faziam, além das bandeiras, algum produto com essa superfície têxtil. Então, assim, mesmo antes, eu já trabalhava, mas assim, isso já faz, digamos assim, 15 ou mais 16, quase 20 anos, né, que eu fazia isso. Só que, assim, tinha resistência, inclusive dos estudantes. Tinham alunos que não gostavam, porque era muito diferente, eles não era o que estava ainda na moda, sabe? A moda não falava quase. Então, tinham alguns que reclamavam na direção, me chamando de ecochata, de monotemática. Eu passei por várias coisas, assim. Mas, assim, mesmo assim, eu não me abalei, porque, como sempre, eu entendia que um dia as pessoas iam entender. É aquela coisa, assim, as pessoas não conseguem assimilar algo quando elas não estão preparadas. Perfeito. Eu sempre pensei, não, um dia as pessoas vão estar mais preparadas, porque é isso, não é só dentro da moda, né? É preciso ouvir falar de sustentabilidade em várias áreas, né? Como é hoje. Mesmo assim, ainda há muita resistência. Por exemplo, eu moro aqui numa cidade, vocês devem ter visto na mídia, Florianópolis, saiu na mídia agora recentemente que Florianópolis é uma das cidades da América Latina com maior índice de lixo zero. E eu e outras pessoas também nos incomodamos bastante com isso, porque a gente sabe, vivendo aqui, tendo projetos em sustentabilidade, o quanto falta. Então, é complexo, assim, vender uma ideia de uma cidade que a gente sabe que ainda não tem destino adequado para os resíduos têxteis, por exemplo, né? Eu já orientei dissertação de mestrado, então, junto com a orientanda, a Marina, a gente estudou a quantidade, para onde ia. Então, assim, é uma lacuna o resíduo têxtil na nossa cidade e em tantas outras cidades, né? Além disso, há algum tempo atrás, por exemplo, o isopor era reciclado aqui em Florianópolis. Agora eu fui levar o isopor e eles me mandaram colocar no lixo que vai para o aterro. Como assim? Porque agora não é mais enviado para reciclagem o isopor. Gente, o isopor está em tudo. Qualquer coisa que você compre, uma geladeira, um ar-condicionado, sei lá, é muito isopor. Eu fico pensando no isopor dessa cidade e de tantas outras, né? E aí, outra coisa que me incomoda profundamente, né? A sacola plástica. Gente, na América Latina, vários países já não tem mais sacola. Não estou nem falando de Europa, que já faz muito tempo. Mas aqui na América Latina eu já fui para a Colômbia, em várias cidades, eu já fui para a Argentina, eu já fui para o Peru. E assim, não tem mais, a maioria não tem sacola plástica, as pessoas, ou eles cobram, eles vendem, ou muitos já não tem nada, um papel no máximo, e aí as pessoas têm que ir com as suas sacolinhas. E aqui em Florianópolis não aconteceu ainda, no Brasil não aconteceu ainda. Mas assim, em São Paulo é assim, em São Paulo você tem que comprar na cidade de São Paulo. Santos, que está a 1 hora de distância, não. Eles continuam te dando a sacolinha de plástico. E Santos também se diz uma cidade que está num ranking de sustentabilidade bem posicionada. Só que eu conversei outro dia com o pessoal do Instituto Ecofaxina, que faz limpeza nas praias, e eu falei, você tem o número
de resíduos têxteis cada limpeza vocês vão fazer, e a porcentagem é altíssima, porque é 5,6% dos resíduos no mar de Santos são têxteis. Sim. É muito. É muito. A hora que você para pensar, e isso não contando Havaianas, que, né, chinelos no geral, que é ainda maior, porque eles não colocam como têxtil, colocam como borracha. Uhum. Mas é uma das coisas que mais tem é o chinelo. Então, e aqui também tem essa questão de se posicionar como uma cidade que vai bem no ranking de sustentabilidade, mas também ainda é a sacolinha de plástico, né? E, enfim, a gente ainda tem muito para melhorar. Só vou voltar um pouquinho para o nosso tema, porque é tão interessante falar de sustentabilidade que a gente começa a falar de uma coisa a outra e vamos longe. Caroline, então, me explica, aí você entrou para o projeto do Ecoboda, o que te chamou mais atenção, né, no projeto? Começa por aí. Nesses 2 anos que eu participei do projeto de extensão, com certeza o que mais me chamou a atenção foi o trabalho com as detentas, que, querendo ou não, eu fiquei pouco tempo, mas é um projeto super diferente, assim, que, querendo ou não, a gente acaba aprendendo mais com elas do que elas com a gente, né? Cada uma com a sua história, é super emocionante, elas se emocionam, a gente se emociona. Enfim, é um projeto que me marcou muito e me marca até hoje, né? Elas aprendem a abordar lá dentro. Quando eu saí, elas estavam fazendo kits para mulheres que sofrem violência, né? E aí, quando fazem o processo de revista, aí eles precisam ficar com as peças, com os bens delas, e aí esse kit serve para que elas possam ter o que vestir depois, né? Então, enfim, é super interessante e que envolve toda a comunidade, né? Elas se prontificam a criar coisas para toda a comunidade. É muito bonito o projeto. Aliás, eu vi também que postaram, né, fizeram uma propaganda no governo, do governo de Santa Catarina, Sim. sobre o projeto, muito lindo. E assim, eu não sei se você lembra, eu vou dizer o nome, mas, claro, não vai identificar, a Tânia saiu, que bordava muito bem. Sim. E agora a gente está levando material para ela, para a cidade onde ela foi. Não é a primeira, tem outras também que saíram do projeto. E daí depois a gente leva materiais para que elas possam continuar produzindo e também vendendo para gerar renda. Que todo o trabalho que a gente faz com elas dentro do presídio é de sustentabilidade. Todo o material é de aproveitamento. Então, assim, elas têm um intensivão, assim, né, de acomoda e além, né, de ter todo esse conhecimento, eu acho que o que mais chama atenção nas falas delas, nas cartinhas, é o fato delas sentirem que elas são vistas de alguma maneira, né, que elas existem, né, e que isso realmente dá uma outra perspectiva para elas depois. Sim. E também porque a moda é algo, quando, mesmo assim, a gente trabalhando com resíduos, né, toda problemática, mas é bonito, né? O bordado, as roupas, quando elas terminam, é algo muito bonito. Então, elas se orgulham em fazer aquilo. Então, eu diria assim, que o maior valor para elas ainda é essa questão emocional, né? Da gente estar ali com elas, de dar atenção, e também elas têm remissão da pena, né? Então, elas têm os cursos, elas fazem as atividades, e isso reduz a pena delas. Então, assim, elas adoram o projeto. A gente começou a primeira vez em 2012, né? Nossa, bastante durante tempo. a mudança das gestões, alguns gestores achavam interessante, outros não, então a gente às vezes não conseguia continuar, que era uma coisa também que elas sempre diziam, assim como as comunidades que a gente trabalha, não vão embora,
sabe? Porque muitas vezes os projetos chegam, fazem lá, desenvolvem o seu projeto, a sua atividade, e depois fazem o relatório e adeus, né? Sim. E elas sempre tiveram essa expectativa de algo continuado, né? E agora faz 3 anos que a gente está conseguindo, de forma contínua, né, de fevereiro a dezembro, trabalhar com elas. Em janeiro a gente deixa atividades. Então, realmente é um trabalho, e a gente fala de tudo isso, a importância da costura, Sim. tudo que a gente conversou aqui, né, de aproveitar tudo até o final. Eu recebi uma toalha de crochê maravilhosa delas, que elas foram fazendo tudo com restinho de linha. Então, ele é todo Uau! colorido. Elas são muito Então, talentosas, os projetos. Os trabalhos ficam então, lindos, muito lindos. E é legal porque elas conseguem expressar um pouco delas dentro daquele ambiente tão hostil, elas estão sendo acolhidas por vocês, e isso se reflete no trabalho manual que elas aprenderam a fazer com vocês. sim. Exatamente. E algumas delas já vêm com algum conhecimento, ou em crochê. Eu me lembro que a gente tentou uma vez levar um crochê para uma turma que ninguém sabia fazer crochê. E aí elas foram meio resistentes, elas faziam bordado, elas preferiam, não estavam muito querendo aprender o crochê. Aí entrou uma nova detenta e ela sabia crochê. E aí, quando ela viu que a professora sabia crochê, as duas começaram, a professora e ela, a trocar e a fazer, e aí elas se empolgaram, todas queriam fazer crochê. Então, assim, essa questão realmente é que, às vezes, elas não querem porque elas não conhecem algumas coisas e não sabem. Mas aí, quando você apresenta, e apresenta de uma forma legal, ou faz sentido para elas, aí elas desenvolvem muito bem, porque eu digo, elas têm todo o tempo do mundo lá. Então, a Sim. dedicação delas para um trabalho é maravilhoso. Elas fazem muito bem, a maioria delas. E para muitas é o único momento que elas têm para sair da cela, né? Então, elas criam um carinho muito grande, né? Por quem está ali Sim. dentro, fazendo o projeto acontecer. Não, Atualmente a gente está com bonito 24. isso. A gente está com 24 mulheres no momento, fazendo o projeto. Que legal, é bem, bem bacana. E é isso, assim, né? Elas se sentem vistas e acolhidas e ainda aprendem a fazer alguma coisa e a poder sair da cela e ter um momento de paz num lugar onde não é a paz que impera, né? Sim. Então, mexe com muita coisa. É lindo, estou emocionada aqui com o depoimento de vocês. Vamos lá. O seu trabalho de conclusão de curso, qual foi a sua ideia principal, Caroline? Então, na construção do meu conceito, da minha coleção, eu quis abordar a identidade. Então, abordar de uma maneira geral tudo que a gente carrega, né, com a gente durante a nossa vida. Então, por isso que os meus looks, eles são bem grandes, né, eles são bem volumosos, para trazer essa ideia mais sentimental do conceito. E aí, assim, você desfilou o trabalho de conclusão de curso e foi selecionada para participar da Semana de Moda de Londres, só que você vai ter que mexer nessa coleção, porque é uma coleção de moda inclusiva. Como Isso. que foi esse processo para você ser selecionado, uma das alunas selecionadas? Então, a Samantha Bullock, que é a organizadora, fundadora do Bullock Inclusion, que é um projeto que inclui moda e esporte, que ela é ex-atleta paralímpica de tênis, e aí ela estava no evento, no Octa Fashion, e ela gostou tanto das coleções que escolheu 12 delas para desfilarem nesse projeto em Londres, né, que é o The Future of Fashion Show, está no calendário oficial da London Fashion Week. E aí, nesse processo de desenvolvimento, né, da coleção adaptar, o meu modelo, ele é o Joseph, ele tem síndrome de Down, e aí, eu conversei com o pai dele, né, eu perguntei o que ele gostava, o que ele não gostava, se ele tinha alguma sensibilidade,
E, enfim, o pai dele disse que não, assim, que era bem tranquilo. Então, no meu caso, eu vou trabalhar bastante com a parte da estética e ainda assim, pensar nas cavas que não incomodem o modelo, na gola, porque minha gola é bem grande, então que não incomode ele. E ainda assim, mesmo ele não tendo sensibilidade, coisas dificuldade de locomoção, pretendo trazer, sim, esses designs, né, até para gerar um olhar diferente de diferentes técnicas que o mercado da moda pode usar, né? Trazendo para essas marcas de moda inclusiva. E aí, é isso. Eu Tá, pensei, então é um modelo que você vai apresentar, vai ser um desfile conjunto de várias pessoas selecionadas e cada um trabalhou algum tipo de deficiência para pessoas com deficiência e uma deficiência específica. isso, e não somente a deficiência, né? Porque quando a gente fala em moda inclusiva, além da deficiência, a gente traz também corpos, num geral, que são excluídos, Sim. né? Então, por exemplo, os corpos plus size, que a gente sabe que é muito difícil de encontrar. Hoje em dia tem, né, mais, mas ainda assim é muito excluído, né, das construções, das criações. Então, também teremos corpos plus size dentro da passarela por lá. Bacana, vou contar uma coisa. Eu manjo muito de moda plus size, que eu trabalhei muito tempo com jornalismo de modas, né? E numa assessoria de imprensa. E eu fui assessora de imprensa por muito tempo do primeiro evento de moda plus size do Brasil, que era o Fast Candy Plus Size, da Renata Poscos. E, assim, no início a gente conseguia divulgar muito, porque era uma coisa diferente, não tinha. Inclusive, chegou a sair matéria do Fashion Weekend Plus Size na BBC de Londres, e para mim esse foi o meu maior gol como assessora de imprensa na área de moda. Eu tenho emplacado o evento de moda plus size brasileiro numa matéria da BBC de Londres. Demais. E hoje eu tenho uma marca de moda que chama Anarquia de Vestir, eu tenho uma sócia, e a nossa primeira coleção, que há 2 anos atrás, quando a gente começou, a gente desfilou num evento em São Paulo, que também era só para moda plus size. Então, a minha primeira coleção como Anarquia de Vestir foi para corpos, né, diversos, pegando no plus size. E era uma coisa, eu sou magra, né? Agora estou na menopausa, não estou mais assim tão magérrima, mas era uma coisa que o pessoal até olhava, tem que ser magra para ser assessora do plus size, né? Porque não põe uma gordinha. E eu falava, gente, não tem nada a ver, eu consigo entender. E assim, eu sempre tive aquela consciência assim, o plus size não é só aumentar a grade, porque tem gente que acha que você coloca 2 centímetros a mais e você já mudou para uma numeração plus size. Não. Cada corpo tem uma proporção diferente, né? Então, só aumentar a grade não vai solucionar. Sim. E fala uma coisa, então você vai trabalhar com a pessoa é portadora da síndrome de Down. Exato. Ele tem autonomia, ele caminha, porque tem gente com síndrome de Down que leva uma vida normal, né? Sim, ele é atleta, então ele tem facilidade de locomoção, mobilidade tranquila, né? Então, sim, por isso que eu falei, né? O meu processo de adaptação, além de eu trazer essa parte mais física, né? Pensar em substituir o zíper normal por fechamento em ímã, que eu achei super interessante, proporcionar fendas que permite uma locomoção. No caso dele, não seria necessário, mas pensando para um futuro da moda mais inclusivo, é uma oportunidade de eu apresentar novas técnicas, né? Bacana, bem legal. Neide, tem alguma colocação para fazer sobre a questão da moda inclusiva, incluindo plus size?
Eu participei a primeira vez de um evento de moda inclusiva também por 2012, mais ou menos aqui em Florianópolis. Por alguns anos teve desfiles anuais de moda inclusiva. Mas acabou, faz alguns anos, acho que antes da pandemia acabou, não tem mais esse evento. E eu sempre entendi que, nossa, a gente precisava, sim, como a sustentabilidade, né, que era algo que não tinha, também trazer isso, porque isso envolve modelagem, né, para corpos diferentes, ou mesmo as pessoas PCD também precisam entender muito bem e como adaptar essa modelagem, né? Eu acho que é bem desafiador essa parte de modelagem, sabe? Então, como você falou, não é só 2 centímetros, né? Então, é preciso conhecimento para isso. Mas isso não estava acontecendo. Alguns alunos, durante o curso, quando eles têm um trabalho final, eles optam pelo tema. Mas como é que os Sim. alunos vão optar sobre algo que eles nunca viram durante o curso? É, Como, por exemplo, a moda inclusiva, ou mesmo os alunos começaram muito a trabalhar a sustentabilidade depois que passou a ter disciplina. Teve alunos, estudantes que na coleção final fizeram totalmente de upcycling. Isso não se via antes. Então, assim, é sim. muito importante que esse conhecimento esteja durante as disciplinas contempladas. Então, no ano que passou, quando a Samantha Bullock nos conheceu, que veio até a UDESC, eu a conheci, eu estava saindo em licença, eu ainda estou em licença, mas eu entendia que era um momento muito importante, a gente não poderia não trabalhar com ela, sabe, com a proposta que ela Sim. vinha trazendo, era tudo que eu sempre quis. E aí, mesmo de licença, eu disse, não, eu acho que a gente consegue trabalhar isso dentro da disciplina de sustentabilidade, né, que tem 4 É, créditos agora. Então, o que eu uni? Não fui eu que ministrei, foi a professora Gabriela Kunin, ela me substituiu, mas ela foi minha aluna, ela é egressa do curso de moda, ela já é doutora, ela fez doutorado na área de design também, focada em sustentabilidade, então eu fico muito feliz que eu já tenho ex-alunas que me substituem, né? Então isso é muito legal. E aí ela aceitou o desafio de trabalhar a moda, inclusive, na verdade, assim, ela teve uma carga muito forte, porque era a primeira vez que estava tendo a disciplina de sustentabilidade, 4 créditos, e também trabalhar com moda inclusiva, que ninguém estava muito preparado. Mas eu penso o seguinte, é melhor a gente fazer algo não bem feito do que esperar a perfeição e nunca fazer. Então, Clara, assim, perfeito. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que é assim: melhor o feito do que o perfeito não feito. exatamente. Então, assim, a gente recebeu críticas, porque os alunos da 4ª fase ainda não são muito bons em modelagem, costura, né, a questão dos acabamentos, mas, assim, não é só sobre isso, é muito mais que isso, né? Isso, para mim, é um detalhe que eles vão aperfeiçoar na 5ª, na 6ª, né? É um primeiro experimento, mas, assim, ouvir a fala desses estudantes que viveram essa experiência na 4ª fase do ano passado, é algo lindo demais. Teve uma exposição agora na LESC, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, uma mostra fotográfica, porque esse projeto ele envolveu não só o nosso curso de moda, mas também o Cefid, que é outro centro da UDESC, que é de fisioterapia. E tem um projeto Uau! maravilhoso, na verdade, eu uni essa professora Soraya, ela me procurou no ano passado também, num outro evento que eu estava fazendo com as mulheres que têm câncer, que é outro projeto que eu desenvolvo, são roupas, e as modelos que desfilam são todas pacientes oncológicas, isso também transforma a vida delas, porque Sim, muitas delas, assim, tipo, estão muito deprimidas, estão numa situação muito complexa, e aí, de repente, ter a oportunidade de ver uma roupa que foi feita pensando nelas, poder desfilar, o relato delas também desfilando é maravilhoso. Então, a professora Soraya viu e disse, nossa, será que a gente não poderia fazer um trabalho com com o pessoal do projeto dela, que eram todos PCDs, e foram esses que desfilaram. Então, eu uni
é o Cefid, e ela também chamou o jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, o jornalismo fez toda a parte de comunicação, a amostra fotográfica. Então, esse projeto foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. A exposição o desfile, então, foi incrível ver aquelas pessoas na passarela. Assim, Sim, muito legal. É a partir desse projeto que a gente, dentro da universidade, consegue entender o quão importante é trazer para dentro do plano de ensino, em aulas de modelagem, até em aulas teóricas, para a gente entender melhor, né? Porque, como a gente não tem aula, a gente nem pensa acerca, né, de trazer esse público para o mercado. Então, tendo esse início de projeto, com certeza vai dar uma nova perspectiva, né, para dentro do com certeza. E, assim, às vezes são adaptações simples, né, na hora de construir a peça de roupa, mas como ela não é comum no mercado, você nem lembra que aquela possibilidade pode facilitar para um deficiente visual, por exemplo, ter etiqueta em braille, que diga a cor da roupa, traga as informações em braille. Não é uma coisa tão difícil. Sim, um relato... A própria estampa, exatamente. Um relato que eu vi muito interessante, foi de que os cadeirantes, né, muitas vezes eles vão usar calças, shorts, e aí não tem a não sentem, né, a peça incomodando, e aí somente quando vão tirar que percebem que machucou, que criou uma ferida. E é algo simples também, às vezes não aplicar, tirar o bolso da calça, já não cria esse atrito, né? Proporcionar algum outro tipo de cos, com algum outro material, já não cria o atrito. Então, sim, são coisas simples que mudam, né, esse processo, né, que eles vivem a moda. Gente, é um tema fantástico também, que dá para a gente evoluir muito. Mas eu vou pedir, Caroline, para você dar um fechamento da sua parte, contar para a gente como você está se preparando, né, para apresentar essa sua peça no desfile, na Semana de Moda de Londres, que é uma das principais do mundo, né? Então, você sabe que estar nesse lugar vai te trazer uma posição muito importante no mercado de moda aqui no Brasil também, né? Então, eu sei que é um peso, é uma responsabilidade, mas conta para a gente como está sendo lidar com tudo isso. Estou super ansiosa, né? Super empolgada para poder levar essa minha coleção lá para fora e mostrar também que dentro do Brasil a gente tem talentos. Então, eu, com mais o restante do grupo, poder representar o Desk e o Brasil dentro desse projeto, mostrar o nosso potencial lá fora. E sim, eu estou nesse processo de passaporte, comprar passagem e tudo mais, e ainda assim unindo a adaptação, né? Então, ali desenvolvendo mais a estética, pretendo trazer também tecnologia dentro da minha coleção, e aí trazendo a adaptação física, né? Dentro da minha peça, colocando, como eu falei, né? O fechamento em imã e essas diferentes adaptações para levar lá para fora. Então, estou super ansiosa. E a gente também, eu e mais algumas meninas, criamos um Instagram chamado Coletivo Fashion, em que a gente vem postando tudo sobre o projeto, né? Desde a Bullock Inclusion até outros projetos que a gente analisa sobre a moda inclusiva, e também vamos postar, né, durante o evento, todo o nosso processo de viagem, o processo da construção das peças. Sim. Então, vai ser muito bonito. Repete o Instagram. Coletivo Fashion, coletivo.fashion. É ótimo, que eu já vou começar a seguir e também na hora de editar a gente vai colocar embaixo para o pessoal acompanhar. Isso. Muito sucesso, brilhe lá em Londres, tá? Aproveita essa oportunidade única que você conquistou com a sua trajetória na universidade, com a sua dedicação,
tá? É muito bacana isso. Estou aqui torcendo para dar tudo certo. Neide, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você, conhecer um pouco dos seus projetos, né? E de ver essa questão que nem todo mundo consegue entender, que as coisas conversam entre si e que precisam caminhar juntas para as mudanças realmente poderem acontecer. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu também agradeço muito. Fico à disposição e obrigada, Carol, também por poder estar aqui contigo, muito feliz, mas a gente se vê em Londres, né, Carol? Sim, eu quem agradeço. A senhora é um exemplo, né, para a moda sustentável. Lógico que nós vamos dar uma editada. Caroline, quero te desejar muito sucesso, brilhe lá em Londres, tá? Aproveita essa oportunidade única que você conquistou com a sua trajetória na universidade, com a sua dedicação, tá? É muito bacana isso. Estou aqui torcendo para dar tudo certo. Neide, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você, conhecer um pouco dos seus projetos, né? E de ver essa questão que nem todo mundo consegue entender, que as coisas conversam entre si e que precisam caminhar juntas para as mudanças realmente poderem acontecer. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu também agradeço muito. Fico à disposição e obrigada, Carol, também por poder estar aqui contigo, muito feliz, mas a gente se vê em Londres, né, Carol? Sim, eu quem agradeço. A senhora é um exemplo, né, para a moda sustentável. Obrigada. Eu quero ver se encontra a Carrie Sommer lá também. Obrigada, gente. Vou parar de gravar aqui. Beijo e boa sorte. Beijo. Obrigada.